Desde que House of the Dragon foi anunciada, foi aberta uma grande polêmica. Será que a série spin-off vai conseguir superar a série original? Bem, galera, um ano depois da estreia da primeira temporada, essa pergunta ainda divide opiniões. House of the Dragon foi sim um sucesso definitivo, tanto de público quanto audiência e crítica. No entanto, será que a série da Casa do Dragão conseguiu sair melhor que Game of Thrones, a maior série da história? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar vários pontos e discutir qual série saiu melhor em cada um deles, de acordo, é claro, com a minha opinião. E no final eu vou decidir de uma vez por todas qual é a melhor série. E é claro, pessoal, essa é a minha opinião e eu quero que vocês deixem a de vocês aí embaixo nos comentários pra gente conversar depois, beleza? Já senta o seu like embaixo do vídeo pra ajudar o canal, confere também aquela sua inscrição marota no Voo do Dragão e bora pro vídeo. E bem, galera, lembrando, antes de tudo, que eu vou analisar a primeira temporada de House of the Dragon e comparar com a primeira temporada de Game of Thrones. Não seria nada justo analisar tudo o que acontece em 8 temporadas de GOT com apenas os 10 episódios de House of the Dragon, certo? Até porque House promete trazer ainda muitos momentos incríveis e cenas tão boas quanto as de GOT no futuro, assim como também tem muita estrada pela frente para se provar como uma boa adaptação. Sem mais delongas e bora pro vídeo. Começando falando sobre o roteiro. E bem, pessoal, a gente precisa lembrar aqui que a gente tem um abismo muito grande entre a adaptação de Game of Thrones e House of the Dragon. Afinal, a série original foi inspirada numa saga de livros gigantesca, repleta de cenas, diálogos completos e com muito material para os roteiristas. Só a primeira temporada de Game of Thrones foi inspirada em um livro chamado O Jogo dos Tronos, que tem aí quase 600 páginas. Enquanto, pessoal, House é a adaptação de Fogo e Sangue, um livro com apenas 500 páginas, onde menos de 200 deles fala sobre a Dança dos Dragões. É muito pobre em detalhes e quase não tem diálogos ou frases dos personagens, fora as dezenas de versões e invenções dos seus relatores. Então, para mim, galera, os roteiristas de House of the Dragon fizeram sim um baita trabalho e tiveram muito mais criatividade e sagacidade na adaptação da série spin-off do que os roteiristas de GOT. Pra vocês terem uma noção, por exemplo, todo o episódio 3 da Caçada ou da Caminhada do Viserys, que é o episódio 8, foram totalmente inventados e reformulados em House of the Dragon. E garanto pra vocês que se esse episódio do julgamento do Vaemond fosse adaptado igual aos livros, seria incrivelmente chato e tedioso, e eles conseguiram transformar ele em um dos melhores episódios da TV que eu já vi em toda a minha vida. No entanto, pessoal, apesar disso, eu acho que House tem sim alguns errinhos que são independentes dessa barreira dos livros. Por exemplo, pessoal, a volatilidade entre a amizade da Rhaenyra e Alicent, que ora são inimigas e depois esquecem de tudo. Da impunidade do Cole, da casa Velaryon, que é tão importante e ficou bem apagada e esquecida na série. Todos esses detalhes fazem a série perder alguns pontos pra mim na parte do roteiro. Agora, quando a gente olha pra Game of Thrones, o roteiro é literalmente impecável. Cada detalhe, explicação, personagem tá lá completamente amarrado e encaixado na história. Por isso, pessoal, pra mim, a série original ganha esse ponto na minha opinião. Atuações. E é claro, não existe nada mais importante em uma série que as suas atuações. Afinal, não adianta ter uma história incrível, diálogos muito bons, uma baita produção, se a alma da série, que são os atores, não convencem tudo isso. E bem, ambas séries, na minha opinião, têm atores excelentes. Eu não consigo lembrar aqui de nenhum ator realmente ruim, seja em Game of Thrones ou House of the Dragon. Porém, pra mim, os atores de House, pessoal, são impecáveis. Emma Darcy, por exemplo, é literalmente um espetáculo, simplesmente porque a atuação de Emma está nas sutilezas. Realmente ela consegue passar, pessoal, cada emoção, seja desespero, ternura, ódio, amor, com pequenos gestos ou somente olhando. É algo que realmente eu não consigo encontrar tão fácil em nenhum ator de Game of Thrones. Não dá pra negar também, é claro, que a Olivia Cooke não fica nada atrás, simplesmente por entregar uma Alice incrivelmente convincente, seja ela histérica, passiva ou irônica quando precisa. E sem falar, claro, aqui do Matt Smith como Daemon Targaryen perfeito, um dos personagens mais complexos, com o maior número de emoções e arcos possíveis. Ele conseguiu, pessoal, entregar tudo isso muito bem. Então, pra mim, pessoal, esse é um ponto meio que indiscutível pra mim, que vai pra House of the Dragon. Melhor piloto. O episódio piloto, pessoal, o primeiro episódio de cada série, é uma das coisas mais importantes e mais difíceis que um roteirista e um diretor podem fazer. Afinal, ele precisa apresentar todo esse universo, toda a essência da história, todos os personagens, os conflitos, os dramas de cada um em pouco mais de 1 hora ou até menos. É literalmente esse episódio que vai fazer alguém desistir ou continuar a série pelos próximos episódios ou até temporadas. E bem, galera, House teve um desafio gigantesco no seu primeiro episódio, visto que diferente de Game of Thrones, onde eles adaptaram os primeiros capítulos do livro, na série spin-offs eles não tinham isso. Afinal, Fogo e Sangue apresenta tudo o que a gente viu no primeiro episódio de House of the Dragon em quase uma década
temporada de história. Sim, basicamente tudo que a gente viu ali no primeiro episódio de House acontece em muitos anos, e os roteiristas conseguiram sintetizar todos os personagens e acontecimentos em um roteiro onde o tempo foi quase imperceptível. E pra mim, pessoal, ele cumpre sim tudo que um piloto precisa ter. O drama do herdeiro do Viserys, a Rhaenyra deixado de lado por ser mulher, o Daemon como um irmão ambicioso e problemático, o Corlys preocupado com a hierarquia, que vai ser bem importante na história, o desleixo do Viserys com o reino, o jogo político e sujo do outro, que é uma cobrinha nessa história, e finalmente explica como a Rhaenyra foi indicada ao Trono de Ferro. Porém, pessoal, não dá pra dizer que GOT não entregou nada disso em seu piloto também, muito pelo contrário. A gente tem o drama aí da Daenerys exilada, o Jon como um bastardo nesse universo, o drama do Tyrion sendo anão e como ele usa da sua sagacidade pra lidar com isso, a lealdade e honestidade do Ned, o drama do Robert com a sua rebelião, e é claro, o grande plot twist que é o incesto da Cersei com Jaime, terminando com o Bran caindo da torre, um dos maiores cliffhangers que eu já vi. É quase impossível, pessoal, terminar esse episódio e não querer assistir o próximo, e por isso eu dou aí esse ponto pra Game of Thrones. Season Finale. E se um episódio piloto é essencial pra você continuar uma série, o Season Finale, ou o último episódio da temporada, é muito importante e vai decidir se você vai lembrar dessa série um ano depois pra voltar pra assistir ela. E sendo bem sincero, pessoal, eu sei que no final dessa temporada de GOT, a gente tem um ressurgimento dos dragões, que é uma cena impactante, lembrada por qualquer um que assistiu a série até hoje. Porém, nada mais nesse episódio realmente me chama atenção. Afinal, ele é mais um aftermath, ou seja, as consequências que aconteceram na morte do Ned lá no episódio anterior. A gente tem assim a Sansa quase derrubando o Joffrey após ver a cabeça do seu pai, o Jon quase desistindo na muralha, o Robb surtando ao saber da morte do seu pai. Porém, nada disso pra mim é realmente memorável. São cenas sim essenciais, mas que realmente não me marcam como um grande episódio ou um season finale. Agora, pessoal, a gente pega o final de House of the Dragon e a tensão do começo ao fim. Desde o momento que a Rhaenys chega com a notícia da morte do Viserys, a Rhaenyra começando a dar luz num parto inesperado, o Daemon planejando a guerra naquele caos, até a coroação da Rhaenyra, que é uma das cenas mais belas que eu já vi em toda a minha vida. A gente tem toda a tensão da sequência na ponte lá de Dragonstone e o conflito da Rhaenyra com o Daemon sobre começar ou não uma guerra, até que a gente tem a Rhaenys e o Corlys dobrando o joelho pra Rhaenyra lá no conselho, e finalmente o Lucerys partindo pra Ponte da Tempestade, dando sequência a uma das cenas mais incrivelmente bem adaptadas que eu já vi na vida. Toda essa tensão da cena com Aemon, o espetáculo visual da chuva, dos trovões e os dragões duelando é algo simplesmente inacreditável. E por fim, pessoal, a gente tem aí a cena da Rhaenyra recebendo a notícia da morte do seu filho. Gente, não tem como negar o espetáculo que esse episódio e o quanto a internet surtou nesse dia. Por isso, pra mim, é ponto pra House of the Dragon. Elenco. Vamos falar agora, pessoal, de qual série tem o melhor elenco. Isso é, o quanto cada escolha de ator realmente fechou com o papel de cada personagem. E não confundam isso com atuação, que é como eles atuam, como eu falei antes. E olha, pessoal, é muito difícil avaliar isso, porque não tem como você olhar pra Emilia Clarke e não ver a Daenerys, assim como não tem como você olhar pro Kit e não ver o Jon Snow. Quase todos os atores de Game of Thrones, os principais pelo menos, são lembrados pelos seus personagens, e mesmo com diferenças pros livros, sejam características físicas ou da personalidade deles, eles deram vida sim a todos eles. E se eu falasse, pessoal, que isso é diferente em House of the Dragon, eu estaria claramente mentindo. Gente, não tem como você ver Emma Darcy e não lembrar da Rhaenyra. Literalmente, a Rhaenyra de House anulou qualquer arte dos livros. Quando eu olho pra ela, eu realmente vejo a personagem viva. O Matt Smith como Daemon também é um deles. É exatamente o que qualquer fã dos livros imaginou do Daemon Targaryen quando leu Fogo e Sangue. Fora que, na minha visão, House ainda sai na frente porque eles trouxeram personagens até melhores que os livros, como é o caso do Viserys. Porém, galera, como são pontos incríveis nas duas séries, nesse eu vou dar empate e um ponto pra cada uma. Afinal, seria muito injusto pra mim declarar aqui uma série como perdedora. Efeitos visuais e produção. Se existe alguma coisa que deixou Game of Thrones marcada, foi a sua produção. Afinal, se você é novo, talvez não saiba, mas séries antes de GOT eram muito diferentes. Era literalmente incabível imaginar uma série com dragões ou que fosse filmada em tantos lugares. E se engana aí, pessoal, aqueles que acham que Game of Thrones teve um orçamento baixo. Muito pelo contrário. Era uma das séries mais caras da época, apesar de não parecer hoje em dia. Quanto aos efeitos, pessoal, a gente tem sim muito pouco deles aí na primeira temporada, mas eles chegam sim a servir o seu propósito. Eu sei que muita gente reclama dos efeitos de House of the Dragon, e eu até concordo que muitas cenas deixaram a desejar. Porém, se a gente for pegar aí os melhores efeitos de House, eles ficam muito acima dos melhores efeitos de Game of Thrones. E o mesmo serve para os cenários. Quem lembra aí do torneio do Robert lá no começo de Game of Thrones? Ou da morte do Ned, que usou aquele palco de isopor e gesso? E bem, olhando para isso, é difícil não dar esse ponto para House of the Dragon.
que construiu literalmente, pessoal, a Fortaleza Vermelha inteira dentro dos estúdios. E eu sei, pessoal, que tem a questão de orçamento, de época, tudo. Porém, gente, nada é 100% justo nesse mundo. Assim como o GOT teve mais livros e mais conteúdo para adaptar, e por isso tem um roteiro melhor, House teve mais orçamento e assim por diante. Diálogos e adaptação. E falando nisso, pessoal, eu nem vou me enrolar nesse ponto aqui. Eu levo, pessoal, nesse ponto muita consideração de quem lê os livros, e é quase unânime que House deixou muitos pontos aí a desejar. Por exemplo, como eu falei antes, a falta da profundidade da Casa Velaryon. Para vocês terem uma ideia, a gente quase não viu Corlys em um navio, e muito menos viu a amizade da Rhaenyra e da Laena, que se você não lê os livros, talvez nem saiba que é algo bem importante que existiu. Nós não tivemos a clássica cena do vestido vermelho e verde, assim como tem nos livros, que no final das contas, pessoal, não fez muita falta, porém era algo que eu, como fã dos livros, realmente queria ter visto. Fora, né, os diálogos de Game of Thrones são impecáveis. O tanto de frases e diálogos memoráveis que GOT tem é brincadeira. Então, sem mais delongas, ponto para Game of Thrones. Trilha e abertura. E olha, pessoal, não existe aí ninguém na face da terra que tenha ouvidos que não conhece a música de abertura de Game of Thrones. Fora que a abertura em si permeia diversas listas, as mais renomadas e melhores já feitas. House simplesmente foi lá e copiou a música e fez uma abertura bem parecida. Que bem, galera, era algo que eu já imaginava, afinal é uma abertura muito marcante, e House, sendo uma série spin-off, faria assim algo bem parecido como eu já imaginava. E eu sei, pessoal, que quem é muito fã de Game of Thrones aí talvez queria ver uma abertura de Game of Thrones de novo aí, ou bem parecida com a da série, e foi basicamente isso que a HBO entregou em House of the Dragon. Porém, a gente não pode deixar de estar que eles foram sim um pouco covardes. No geral, eu curto também bastante a trilha das duas séries, porém Game of Thrones, querendo ou não, foi quem definiu o estilo de trilha sonora desse universo. Fora que é fato aqui pra todo mundo que a abertura de Game of Thrones é incrivelmente revolucionária, extremamente conhecida e gerou aí diversas paródias e covers ao redor do mundo. Então, pessoal, sem discussão, ponto pra Game of Thrones. História. No final das contas, pessoal, qual dessas séries trouxe na sua primeira temporada uma história realmente engajada, que tem objetivo, que tem uma ambição e, por fim, uma mensagem? E aqui a gente tem um ponto bem polêmico, porque a história de ambas séries são sim excelentes, e isso é inegável. Porém, eu acho, pessoal, que Game of Thrones perde alguns pontos, porque a história realmente começou a fazer sentido pra mim quando eu assisti pela primeira vez nas temporadas seguintes. E até quando eu terminei a primeira season, eu me peguei pensando, afinal, sobre o que é essa história. Eu acho que se a série não tivesse mais temporadas já lançadas, eu não me sentiria assim tão engajado pela história de Game of Thrones. Fora que GOT tem muitas cenas e episódios onde, pessoal, quase nada acontece. Nós temos sim jogo político, diálogos, gente comendo, bebendo, conversando, que vamos combinar aqui, nem sempre essas são as cenas mais emocionantes da série, apesar de que eu sei, elas são importantes. Algumas sim são muito boas, porém pra mim a história de House, pessoal, é muito mais ágil, muito mais clara e muito mais determinada. É uma série menos complexa, porém como telespectador eu me senti mais envolvido do que quando eu assisti Game of Thrones. Você realmente termina a temporada e consegue entender, pelo menos na minha visão, o que aquela história tem a contar, enquanto a história de Game of Thrones vai se complementando e fazendo sentido, assim quando você assiste as outras temporadas. Então, pessoal, analisando temporada por temporada, pra mim é ponto pra House of the Dragon. Personagens. E bem, pessoal, vamos falar aqui agora do último e mais importante ponto pra mim numa série, que são os personagens. Você pode discordar comigo, mas pensem aí que nas últimas temporadas de Game of Thrones a série não tinha mais um roteiro decente, não tinha mais diálogos bons, não tinha nem mais livro para adaptar. Mesmo assim, pessoal, a série continuou batendo recorde de audiência. Isso porque todo mundo queria saber o final da Daenerys, do Jon Snow, da Arya, da Sansa e assim por diante. Nem mesmo esses personagens tinham a essência original deles, porém o nome deles era tão forte que fez a série segurar o público até o seu final. Eu gosto muito dos personagens de House, sem dúvidas. A Rhaenyra, o Daemon, o Aemon, a Rhaenys, entre tantos outros, certamente conquistaram o público em poucos episódios e até aqueles que não conheciam os livros. Porém, eu acredito, pessoal, que a série falhou em alguns, como a Missária, por exemplo, que eles tentaram criar um novo Varys e acabou ficando bem fraca. O outro também, eu senti que a construção dele deveria ser melhor. Você percebe que o roteiro tenta mostrar que ele é um grande jogador dos tronos, como o Mindinho, por exemplo, porém, no final das contas, deixa
deixa a desejar. Ou a Alicent mesmo, pessoal, que no final da série não consegue se posicionar realmente como uma grande vilã, uma vilã forte e uma verdadeira oponente da Rhaenyra. Por isso, pessoal, sem dúvidas, por todos esses personagens extremamente memoráveis de Game of Thrones, como o Ned, a Cersei, o Joffrey, que recentemente foi eleito como o maior vilão da TV de todos os tempos, pra mim é ponto pra Game of Thrones. E finalmente, pessoal, temos como vitoriosa, num placar de 5-6, a série original. E bem, agora eu quero saber aí a opinião de vocês. Qual que é a melhor série? Só não vão me xingar nos comentários, beleza? Por hoje era isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui!